Olá, pessoal. Mais um Podtex SBZ. Hoje, dia 13 de outubro de 2022. Estamos caminhando para o final do ano. Comigo, Maíra Tenório e Ana Carolina Bonomi. Tudo bem, meninas? Como estamos? Olá, gente, tudo bom? Olá, pessoal. Tudo Tem uma ótimo. segunda, é nossa quinta, pós-feriado. Pois É é, verdade, é verdade. pós-feriado. Ai, É verdade. Eu estava até um pouco confuso, vou te confessar. Por algum motivo, eu achei que ontem era sábado. Então, eu acordei para fazer algumas atividades de sábado lá com a família, até que eu me dei conta que era quarta-feira. Mas tudo bem. Ainda bem que você tem agenda, né, Danilo? Exato. Ainda bem. Ela se chama Carol, na verdade. É, gente, vamos lá. Temas de hoje. 4 temas rápidos, porém importantes. Na verdade, eu diria que está difícil achar um tema que não é importante ultimamente. É, o primeiro eu vou começar, para variar, um pouquinho de CMS. Nesse caso, crédito relativo à Operação Vida da Zona Franca de Manaus. Depois, vamos falar aqui também sobre PLR e metas para fins de caracterização do PLR. E 2 assuntos de PIS e COFINS. Crédito de PIS e COFINS em taxa de intermediação, né, descontada de aplicativos. E, por último, PIS e COFINS sobre descontos na aquisição de mercadorias. Vamos nessa? Vamos lá, para começar, ICMS, para variar, gente. O que está em pauta aqui, tá? Esse não é um assunto muito novo. Ele já tinha tomado uma notoriedade em março, tá? Mas teve uma pequena mudança, então vale a pena a gente falar sobre esse assunto novamente. O que está em jogo aqui? Em março, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo já tinha manifestado entendimento no sentido de que seria possível glosar crédito de CMS de operações vindas da Zona Franca de Manaus, sob o argumento de que não estaria dentro do contexto da convalidação. Tá. Qual que é o ponto novo? São Paulo agora publicou um decreto, tá, declarando que não convalida o convênio 131. Não vou ficar aqui trazendo números e números, mas o importante aqui é o decreto declarou expressamente que São Paulo não convalida o convênio 131, de tal sorte que é uma manifestação formal do governo dizendo: eu não reconheço esse crédito vindo da Zona Franca de Manaus. Não é a primeira vez que São Paulo entra em algum atrito com a Zona Franca, certamente não será a última, mas o ponto relevante aqui é que todo mundo deveria ficar só um pouco atento, sabendo que a qualquer momento a gente pode ter algum problema, tá? Eu já vi que tem liminares emitidas pelo TJ aqui de São Paulo, assegurando direito a esse crédito, tá? Então, o que as empresas têm que analisar tem uma postura passiva e aguardo, de repente, uma eventual fiscalização no futuro, se é que ela virá com relação a isso, ou vou ter uma postura ativa com relação a isso e vou assegurar meu crédito. Independente de qual é a estratégia, que eu não quero definir estratégia de ninguém, o importante é estar ciente, para ninguém ser pego de surpresa. Mas é isso. Olha que fácil, que simples essa questãozinha de CMS. E aí, Carol? Gente, CMS, Zona Franca. deixa eu colocar o bedelho rapidinho aqui, só Mas, por nesse assunto que eu acho favor. interessante comentar, que assim, a gente já tem um passivo grande que estava no Tite, por isso que o Tite julgou, né, conforme o Danilo falou lá em março, e aí muitos contribuintes já estavam indo para o judiciário para discutir eventuais anulações desses autos de infração. Então a gente vai ter um cenário pior ainda, né, aquela coisa, você vai ter que judicializar de qualquer jeito, provavelmente, se É, você tiver esse passivo, né, já claro. materializado. Porque se você não tiver, você vai ter que escolher pagar, porque de fato o governo, né, está aí em linha com o que o Tite decidiu, vai continuar invalidando esses créditos da Zona Franca de Manaus. E é, infelizmente, um posicionamento que também destoa do que o STF tem julgado sobre a matéria, quando ele vai analisar, né, as Belo questões ponto. relacionadas à Zona Franca de Manaus, né? Isso é um fato muito É, importante. Então, a gente consegue enxergar, vai. Eu não vou escrever nada na parede aqui, mas eu consigo enxergar no futuro precedentes favoráveis até nos tribunais superiores, né? Pensando aqui no que a gente já vem acompanhando desses temas correlatos nos últimos anos, né? Então, mas tem muita estrada ainda pela frente, eu acho, sobre essa matéria. pois é, nem fala, nem fala. Bom, Carol, Bora lá.
Que boas notícias você traz para quem nos escuta, vai? Olha, eu trouxe duas boas, viu, gente? Olha Dá um só, porque ânimo eu aí trouxe nessa. uma péssima. Primeiro que eu já falei de CMS, né? Que no geral as pessoas não gostam de ouvir. Segundo, eu ainda trouxe uma ruim. Falou, olha, você que compra da Zona Franca, fique preparado que a qualquer momento você pode ser autuado. Então, eu espero que você traga realmente notícias boas nessa quinta-feira, viu? Essas duas que eu vou trazer são boas. Bom, começando aqui com PLR, né? PLR que é um calcanhar de Aquiles das empresas aí. A gente sempre em M&A do due diligence é um ponto de atenção, se está cumprindo, se não está. A gente já prestou aí consultorias para empresas, né, que querem ter esse tipo de bonificação e ficam em dúvidas com auto de infração, porque realmente é algo sensível demais, né? A Mai, que é do contencioso, sabe o tanto de autuação que tem. Mas, neste caso, foi um precedente muito bom, porque, vou resumir aqui os acordos, né? Mas o contribuinte foi autuado, né, pelo pagamento de PLR, exigindo que tivesse que ter a incidência de contribuição previdenciária, porque ele não tinha feito é, uma, como que fala, um cumprimento de metas claro, né? Porque qual que era o cumprimento desse contribuinte? Era que ele reduzisse, né, as pessoas que trabalhavam lá reduzissem 5% acidentes de trabalho. E aí, o fiscal entendeu que não era uma meta clara, específica, individual. Ai, a Carol tem que cumprir isso, a Maíra tem que cumprir aquilo, né? Ele entendeu que era uma regra muito geral e que, portanto, não cumpriu o requisito da Lei 10.101, que é a lei do PLR. E aí, o CARF, né, seguiu o entendimento do contribuinte, do recurso do contribuinte, e entendeu que não, que a lei ela não é taxativa, você não tem que ter um requisito específico e individual. Você pode ter um requisito de metas específicos e individual, como não. E neste caso, ele tinha uma meta clara, que era a redução de 5% dos acidentes de trabalho. Essa meta foi cumprida, logo esse PLR ele está de acordo com a lei. Então, um precedente ótimo aí dessa questão de é taxativo, não é? É uma faculdade eu ter metas individuais ou não? Eu posso estabelecer metas por setores, por grupo, né? Então, foi um ótimo precedente aí, foi por 5-1. Então, maioria aí do CARF entendeu Legal. isso. Muito legal. Mais um precedente bom aí para as nossas defesas e também Mas é o para. caos, né? Mas é o caos, é o caos. No geral, PLR o realmente é o assunto. caos, né? Mas eu achei Tudo que ótimo. você pensa, né? Assim, eu fico com a sensação. E aí, puxando até PLR, remuneração de altos executivos, né? Stock option, todo esse assunto, ele acaba sendo um pouco espinhoso, né? Historicamente, você vê muita coisa, discussão de contribuição previdenciária ou não, não é um assunto tão simples, mas, de novo, toda vez que algo favorável sai, a gente tem que pegar e pendurar com a bandeira e chacoalhar mundo afora para Mundo que todos afora. saibam. Exatamente. Não, e aí tem uma lei específica de PLR e a lei não é clara. Se deve ser, se pode ser. É, Então, acontece. realmente, Mas é o problema que a gente acontece. enfrenta com todas as legislações, praticamente, aqui, né, gente? A gente É, trabalha com isso Mas, todo dia, mas, a gente gente, sabe que mas é aí tem uma difícil demais. explicação, né? Tem uma explicação. Uma lei, ela deveria, agora lá vou eu aqui, uma lei deveria ser feita por um engenheiro, não por Ok. advogados e correlatos, entendeu? Uma vez eu estava dando uma aula sobre tributação para um engenheiro, para um grupo de engenheiros. E foi muito bom, porque eu fui explicando a regra geral. Ele falou, mas viu, não é tão complicado assim, tal, tal, tal. Ele falou, e aí eu comecei a falar de exceções, né? O regime de substituição tributária, por isso que eu fiz monofásico. Aí no final eles falaram, mas isso não faz o menor sentido. Eu falei, pois é, não faz. Então Bem-vindo foi, ao meu foi bom. mundo, né? bem-vindo ao meu mundo. Quem Mas sabe um dia as leis serão feitas por engenheiros. Isso é, ajudaria um pouquinho, seria viu? mais fácil, né? Nesse caso Passaria por um aqui, critério de lógica e sistema e tudo mais, não que a gente não tenha, opa, perdão, no direito, mas próximo tema, bom, Carol. próximo tema, decisão de primeira instância, né, da Justiça Federal de Brasília, mas também um precedente ótimo, que trata aí da taxa de intermediação, que é descontada dos restaurantes quando você utiliza um app para fazer o pedido, né?
Então, aí a gente, basicamente, hoje em dia, nos grandes centros, o que seria de nós sem as plataformas de pedido, né? Que nós temos várias aí, para mercado, para farmácia, para alimentação, para tudo, né? Nesse caso específico aqui, essa rede de restaurantes de Brasília interpôs um mandado de segurança, é, narrando, né, o quanto que hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, essas taxas de intermediação são 70% do negócio delas, né? Então, se ela não tiver realmente aí nesses apps, ela não consegue vender. Então, isso é um insumo hoje em dia, né? Antigamente tinha muito essa questão de insumo naquela prestação de serviço próprio, ou aquilo que na indústria era consumido no processo, né? Mas diante dos novos tipos de contratação de serviço, hoje em dia, né, uma plataforma de intermediação é o insumo deles. E aí ela conseguiu demonstrar que 70% da receita dela vinha disso, né? Vinha dessas entregas, e que para ela, então, é um insumo que ela precisaria ter o direito a crédito disso, né? E aí o juiz de primeiro grau entendeu que sim, seguindo lá o racional do STJ, e concedeu. Legal. Muito legal. É ainda uma decisão de primeiro grau, vamos aguardar aí se vai ter, né, recurso, mas Uhum. fico feliz que a gente já conseguiu construir um racional desse, porque a gente que advoga aqui para várias empresas de tech sabe o quanto que é difícil, às vezes, o pessoal do lado de lá, né, os juízes, etc., entenderem como que funciona a operação, o quanto que é essencial, né, você entender e conceder. Então, precedente Mas, bom também, gente. sim. Mas esse aspecto é interessante, Carol, porque e a gente já teve a oportunidade de falar isso algumas vezes aqui. O que me pega, assim, e que chama muito minha atenção é o fato de que a velocidade como as coisas mudam versus, né, a morosidade como alguns entendimentos mudam. O Brasil, todo mundo fala, né, que a gente tem uma produção legislativa muito grande, mas essa produção, ela carece de uma coisa que é extremamente relevante, que é a acomodação de novas tecnologias, novas políticas, novos costumes de operar, né, no negócio como um todo. Então, a gente está falando aqui de aplicativo, mas isso você pode assim explodir para uma série de atividades. A gente tem discutido algumas aqui de natureza sigilosa, não vem até ao caso falar, mas fato, isso me preocupa bastante, é como nós precisamos de algo mais célere nessa mudança, porque isso impacta muito os negócios, né? Muito, muito, muito mesmo os negócios. A gente teve a oportunidade de discutir alguns episódios atrás, lembra a questão do royalty, que é exatamente, você pega a legislação da década de 60 com uma interpretação distorcida e você tem um dano gigantesco ao setor. Assim, muito ruim, dependendo, quando você pega alguns precedentes, né? Então, esse é o tipo de coisa que me preocupa. Então, quando a gente vê algo assim, é realmente É quando bom. você coloca o nariz para fora d'água, ufa, parece que tem um É, lugar para respirar aqui, né? Um conforto, uma segurança. bom. Me lembra o caso do Muito bom. software de prateleira, que o julgado saiu quando você já não tinha mais CD-ROM vendendo software de É, prateleira. Hoje em dia você compra numa nuvem, né, e adquire o pacote aí. Então, cara, que ninguém nem entende, assim, a nem verdade, entende, né? no geral, né? Não vou falar que é para todo mundo, mas Só a quem é grande old school maioria. lembra do CDzinho que você É, comprava. não, mas o que eu quero dizer, a maioria das pessoas que lidam com essas tecnologias tem um desafio muito grande para julgar, porque sequer entende Ah, é. o que está julgando, né? Mas, Muito É. bom. E enfim. aí entra o trabalho bem feito também do Do advogado e advogado, do né? nosso próprio cliente que explica, É, né, a operação e a gente vai atrás, a gente desenha. Isso faz muita diferença no judiciário, né? Mas faz. E aí, Maíra, para encerrar, sou eu, vamos lá. Gente, é boa notícia também, olha olha só. só, Ih, saudade, hein? Estamos. só, É para não existem, balancear, né? Para não balancear. existem boas Balancear. notícias de ICMS. Não chora, né, Danilo? Não chora. É. Exato. Gente, é aqui uma decisão bem que foi noticiada aí, eu acho que muita gente já leu um pouquinho sobre esse tema, é um tema relevante, né?
E o CARF, na terceira Câmara Superior, né, do CARF, ou seja, a última instância de julgamento do Tribunal Administrativo, julgou um tema importante, que é o tema da não tributação, né, dos descontos, das bonificações que são recebidas, né, em certas aquisições, certas compras de mercadorias. Aqui a gente está falando do lado do adquirente da mercadoria, tá, gente? Lembrando sempre que tem outras vertentes aí para discutir, pensando na parte do vendedor também, mas essa decisão especificamente do CARF que saiu, ela ainda não foi publicada, tá? Então a gente tem só notícia de julgamento, né? Tem só as informações que são informações de bastidores, não de fato o detalhamento do acórdão. E o que que aconteceu, né? O CARF analisou a tributação pelo PIS e pela COFINS, né? De receitas, e vou chamar de receitas, oriundas de descontos de mercadorias, ou seja, o que na prática a gente tem? Tem uma grande rede de hipermercados que compra, obviamente, de seus fornecedores, e imagine o quanto que ela não compra, né? Porque é uma grande rede que adquire de diversos fornecedores e uma quantidade em volume enorme de mercadorias. E ela tem diversos acordos comerciais, né, com esses fornecedores, estabelecendo que para certas mercadorias, com certas condições, detalhes que a gente, obviamente, não tem acesso, porque estão nos contratos, nos acordos comerciais que estão dentro do processo administrativo, portanto, sigiloso, a gente não tem acesso aos processos da Receita Federal, estabelecendo lá que, então, quando do pagamento dessas mercadorias, haveria a incidência de um desconto, né? Então, o que nos chama atenção para trazer aqui como uma premissa relevante? Normalmente, o que a gente tinha de jurisprudência no CARF, e o que a gente tem, na verdade, até hoje, com exceção dessa mudança de posicionamento aqui, que é relevante, por isso que a gente trouxe para vocês para comentar, é que todo desconto que seria dado, né, pelo fornecedor, ele teria que estar expresso numa nota fiscal, para que aí sim ele fosse considerado um custo de aquisição, um redutor de custo de aquisição da mercadoria, e, portanto, ele não seria uma receita desse adquirente da mercadoria. E nesse caso especificamente, a gente tem uma situação atípica. Por quê? Porque nesse caso, as aquisições da mercadoria foram feitas nas notas fiscais. Não há o destaque expresso, não dá a informação do abatimento, né, desses descontos que são dados pelos fornecedores. E o que a gente tem são contratos que já estipulam como é que esses descontos iriam acontecer. Então, existiu, e é interessante, porque assim, o provimento do recurso do contribuinte foi dado por voto de desempate, né, gente? E aí a gente lembra, antigamente era empate, perdia o contribuinte. Agora a gente tem uma regulamentação, né, uma lei, que inclusive vai ser julgada no STF, quando for julgada a gente traz também esse tema para vocês, mas assim, prevê que se houver empate no CARF, julgue favorável ao contribuinte. E foi exatamente nesse cenário que essa decisão foi proferida. Ela é uma decisão recente, a gente não tem um acórdão ainda, a gente precisa olhar no detalhe tudo que foi analisado lá, mas algumas coisas nos chamaram a atenção para a gente pensar um pouco no futuro, né? Então, tem uma questão de provas aqui, né? De contratos que balizaram aí esses descontos. E esses descontos foram dados sob, aparentemente, nenhuma condição ou evento futuro. E isso é muito relevante para quando o CARF ou a própria Receita Federal vai analisar esse tipo de situação. Então, para quem trabalha bastante com isso, né? Seja rede de varejo, seja empresas, por exemplo, de fertilizantes, né? De defensivos agrícolas, que costumam ter bastante negociação com fornecedores, e tem diferentes tipos de negociações para fim de bonificação, descontos de mercadoria, enfim, é importante a gente olhar o caso a caso, e eu costumo dizer, quanto mais documento que seja robusto, exista, né, para a gente utilizar durante qualquer discussão com a Receita Federal, seja para atender até uma fiscalização, melhor. Então, nesse caso, eu acho que o que mais me chamou a atenção é realmente o fato de existirem contratos comerciais, e por isso, né, muito provavelmente, eu acho que esse foi a linha de raciocínio adotada, eles entenderam que, de fato, não deveria haver a incidência do PIS e da COFINS, isso daí não seria receita, seria simplesmente um redutor de custo da aquisição da mercadoria. Muito É um bom. precedente legal, gente. Ótimo, ótimo, olha só. Muito Nada legal. como notícias boas na véspera de uma sexta-feira. Pois é. É isso, gente. Por hoje é uma pena que hoje não podemos estar todos aqui. Só eu estou aqui nesse nosso estúdio maravilhoso. No Mas próximo tudo... estarei, eu No próximo prometo, hein? estaremos. sempre tem a questão da agenda, nem sempre é fácil, né? Mas é isso. Agradecer bastante aí para vocês que trouxeram assuntos legais, diferentes de mim. E é isso, gente.
Até a próxima. Agradecer a todo mundo que nos escuta também, que estamos cada vez aumentando mais aqui a audiência. Muito legal mesmo. Muito bom. Obrigada, Gente, pessoal. Beijo, Até a gente. próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.